Bonjour e bem-vindos a mais um vídeo onde a gente fala de uma série ou de um filme francês. Nesse caso a gente vai falar de um filme francês, uma comédia romântica. Qual que é o nome do filme, Zoe? Então, esse filme se chama L'Arnaqueur, que é composto de duas palavras, que é arnaque, que é enganar uma pessoa, e cœur, que é coração. Mon nom est Alex Libby et je suis briseur de couple professionnel. Voici mon équipe. Mélanie, ma sœur, et Marc, son mari. C'est pour venir en aide à toutes ces femmes que nous existons. Você já pode saber que tipo de filme que vai ser. Gabriel falou, é uma comédia romântica, mas que tem esse sentido de filme de espião, realmente, de estratégia e tudo mais. Então vamos primeiro falar um pouco da história e sobre o que é o filme. Vai lá, Gabriel. Então, a base da história do filme é que tem essas três pessoas, eles têm uma empresa, uma companhia de quebrar relacionamentos. E o slogan dele é que eles quebram relacionamentos, mas não quebram o coração, né? Então, a ideia é que, por exemplo, você tem uma filha ou uma pessoa que você conhece que está num relacionamento ruim. Mélanie sort avec un égoïste. Ma gardienne vit avec un con. Ma cousine vit avec une burne. Aí você contrata essas pessoas que vão lá e estuda tudo sobre essa pessoa, tudo sobre o relacionamento dessa pessoa e pela sedução quebrar o relacionamento. E nesses relacionamentos as pessoas estão tristes, não estão felizes, estão com uma pessoa ruim, então eles vão lá e quebram pra pessoa continuar e ser feliz na vida, porque ela merece melhor, né? Merece Sim. melhor do que esse Zé Cu da Badinha, como diria a Zoe. E é uma das problemáticas que vai na missão principal do filme, que eles vão ter que quebrar um relacionamento onde parece que tá todo mundo feliz, onde a mulher tá feliz, o homem tá feliz, parece que é um homem, um super homem, né, que é o Rick Grimes do The Walking Dead, né, o personagem principal lá de The Walking Dead. É uma comédia romântica e se você curte a comédia romântica, você vai curtir esse filme, porque é muito engraçado e eu achei que as piadas se traduzem bem. Sim. Então é uma boa coisa. E é leve. Olha, e é engraçado que no começo do filme, essa pessoa tentando seduzir ali as mulheres, o que ele fala? Ele fala em português. Olha só, né? Florence. Adoro a tua beleza, a luz da tua simpatia, o amor gostoso que há nos teus olhos. Quando a língua do romance, que é o francês, quer falar alguma coisa sexy e fazer um poema ali, o que ele fala? Ele fala o português. O que é isso, gente? O que é isso? É mesmo, ele fala um poema, né? É um poema em português. Ele até fala, tipo, de gosto. E pra quem curte Dirty Dancing, É mesmo. tem muita referência desse filme. É. Aí, é muito... Porque é o filme favorito dela, né? No Então, filme. pra seduzir ela, ele tá só assistindo esse filme pra conhecer ele de coração, pra impressionar ela. É muito engraçado. Dançando e tal. Fazendo as danças. Então, passando pra frente, eu queria falar também das fantasias e dos personagens um pouco secundários ali, que eu achei bem legal e é uma piada recorrente no filme, que os personagens secundários da empresa, que eles têm de quebrar os relacionamentos, eles estão sempre com as fantasias diferentes, ajudando o personagem principal a conseguir, a quebrar o relacionamento, porque eles estão sempre juntos. Então, eles têm sempre que disfarçar de um jeito diferente, eles falam várias línguas. Isso é muito engraçado. É muito genial, o povo é muito genial. É engraçado, porque mais uma vez é esse lado de filme de espião ou de roubar banco, que eles, sempre que você veja eles estão com uma diferente roupa. Eles incorporam isso na história principal, que eu achei que foi um bom complemento para a história em si. Sim. Porque se tivesse só essa história de quebrar relacionamento e tudo mais, às vezes não seria tão engraçado, precisaria de mais, sabe? E eles encontraram realmente esse mais e eles adicionaram esse je ne sais quoi. E tem uma outra história que eles adicionaram também, que foi a história do agiota, porque eles pegaram dinheiro emprestado e tal, porque eles falam que não é empresa, né? Eles são artistas. Então eles levam o trabalho deles como se fosse a última arte, né? Sim, então, a Mona Lisa do... Gasta dinheiro. Se é pra missão, pode gastar dinheiro demais. Então eles colocam uma pressão para os personagens, igual realmente um filme de roubar banco e tudo, tem essa pressão no final que você tem que conseguir, senão, tipo, você perde sua vida, você perde seu dedinho, sei lá. Então tem essa tensão também que eu achei interessante, é um pouco diferente também de filme de comédia romântica, muito tralalá. Tem 10 anos esse filme, mais 11, saiu em 2010. 2010. E eu ainda acho muito top. Olha, falando do lugar de filmagem agora, Zoe, Vamos. o que você achou?
Eu achei top, porque na verdade tem uma grande variedade de lugar aonde a gente vê. No início tem que falar, eles estão no Marrocos. É muito curto, não dá pra ver muita coisa, mas eles estão lá. Depois tem uma parte que acontece em Paris. Em Paris. E depois eles vão pra Mônaco, que a maioria do filme é filmado em Mônaco. Mônaco, pra quem não sabe, é uma cidade que tá no sul da França, bem perto da Itália, e que na verdade, tecnicamente, não é a França, é um dos menores países do mundo, e porque... Igual Luxemburgo. Mas é até menor, porque Luxemburgo é um país que tem várias cidades. Mônaco é a cidade e o país, eles têm uma família real que manda lá, e que é uma mesma família faz muito tempo. Realmente não é sobre os lugares onde eles estão. Eles não filmam tanto em grande ângulo pra ver os lugares e tudo mais. Em Mônaco é um lugar tão bonito e, tipo, não vê muita coisa. Não vê muita coisa, eles são na rua, muito... Mônaco não tem muita coisa pra ver. E praias muito lindas. E o resto é só lojas, tem muitos planos muito lindos das rodovias muito pequenas. Que estão no longo do mar e tudo mais. Eu achei que pra mim não foi suficiente isso. Eles estavam nos lugares bem legais, podiam fazer uns ângulos maiores ali pra gente aproveitar também os lugares, mas às vezes o filme não foi sobre isso, então ainda foi bom, ainda curti. E a gente tá falando demais, mas a gente vai falar de mais uma coisa, que é, mais uma vez, o francês, né? Claro. Esse filme, o produtor são francês, o diretor é francês, tudo tá francês, então realmente é um filme francês, não é igual da última vez Versalhes, coisas assim. É um bom francês pra você ouvir e tudo mais. Tem algumas partes que não são em francês, que são em inglês, porque tem um ator do The Walking Dead, e algumas partes que tem os atores secundários que estão falando várias línguas diferentes, que é muito engraçado. Mas na maioria o filme é em francês, então se você quer aprender, assiste esse filme também, que vai te ajudar. Eu realmente tentei de prestar atenção dessa vez. Eles não falam muito rápido e eles falam, tipo, é bem claro, tipo, pra você ouvir o som do francês, pra você treinar sua orelha. Eu achei que era muito bom. E eu acho que realmente para isso vale a pena de prestar atenção, ouvir bem e vai bem te ajudar com a sonoridade da língua francesa, eu acho. Então pronto. Você curte comédia romântica, quer aprender o francês, tá aprendendo francês? Assiste esse filme, sabe? É um momento top que você vai passar. Gente, só te dá ouro aqui. Você veio procurando bronze e achou ouro. Então, de nada. Espero que vocês curtindo esse vídeo, que te deu vontade de ir lá assistir esse filme e muito mais filmes francês. Curte esse vídeo. E segue o nosso canal para continuar recebendo esse conteúdo sobre a língua e a cultura francesa. Ativa o sininho aqui para saber quando a gente posta o vídeo, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, no... @culturabaguete. Sim. Tchau.